Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Sou o pastor Marlon Ribeiro. Você está fazendo parte agora de mais um projeto da Igreja Chama do Amor, que é o Pod Chama. Esse é o episódio de número 1, a qual estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor, edificar a sua vida, só que de uma forma diferente, de uma forma mais descontraída, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre a nossa fé, enfim, tantas outras coisas, né? Eu já quero te pedir que você ative o sininho, que você se inscreva no nosso canal e comente para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e indique e ofereça e oferte para mais pessoas. E claramente que é relevante, você vai estar edificando pessoas apenas curtindo e se inscrevendo e comentando no nosso canal, tá bom? Então, que Deus te abençoe e vem pra chama. Eu estou muito feliz porque isso daqui faz parte de mais um avanço da nossa igreja e como não poderia ser diferente, eu estou tendo a grata honra de poder ter como primeiros convidados nossos pastores fundadores da Igreja Chama do Amor, que é o pastor Marco Aurélio, que é a pastora Carmen. Eu gostaria que vocês cumprimentassem aí os nossos telespectadores, nossos internautas. Eu ou você primeiro? Você. Tá. Pastor Marlo, eu estou muito feliz de estarmos aqui na Pot Chama, né? Pode Isso? chamar. Pot Chama. Caramba, que coisa linda, né? Que avanço maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui em saber que Deus está avançando, né? Com esse nome que nós pensamos alguns anos atrás, qual o nome que vai ser nosso ministério? E pegou Chama do Amor e agora Pot Chama. Obrigado por ter nos convidado. Benção. Pastora Carmen. Eu estou muito feliz também por estar aqui, né? Vendo esse avanço, esse crescimento, porque foi promessa de Deus, né? Para nossas vidas. E hoje a Chama do Amor está com mais uma dinâmica aí para apresentar e libertar vidas, né? Tirar vidas para honra e glória do nome do Senhor. E eu preciso dizer que, na verdade, a estadia de vocês aqui hoje é mais uma forma profética, né? Porque nós acreditamos que tudo que a gente faz tem que estar debaixo da bênção, debaixo de uma autoridade profética, de uma autoridade espiritual. Então, vocês aqui hoje na verdade, abençoando esse mais novo projeto, porque eu ouvi uma vez e é verdade, a unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, nós entendemos que não existiria igreja, que não existiria Pode Chama, não existiria o ministério em si, que tem alcançado muitas pessoas, se não existisse a inspiração do Espírito Santo para um casal que teve esse desafio, que teve essa sensibilidade, vamos dizer, de ouvir a voz de Deus e abrir as portas para cuidar de outras pessoas, né? Então, eu estou muito feliz por isso. Mas eu já quero me adiantar falando com vocês que a gente está vivendo um tempo um tanto estranho, né? Um tempo que é de ceticismo espiritual. As pessoas não acreditam mais em milagre, as pessoas não creem mais que Jesus ele salva, restaura, que Jesus ele pode pegar um viciado e transformar. As pessoas estão céticas, na verdade. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que na época que eu entendia comecei a entender sobre fé, eu via pessoas na televisão, né, paralítico andando, mudo falando, testemunhos extraordinários. Eu não sei particularmente o que é que pode ter acontecido nesse meio tempo que as pessoas se tornaram incrédulas, se tornaram céticas daquilo que é de fato o milagre de Deus. Então, gostaria de perguntar para vocês o que vocês acham disso, desse ceticismo, dessa incredulidade das pessoas no que tange a milagre. No que tange a milagre, né? Na minha concepção, hoje em dia, eu acredito que muitos deixaram de acreditar em Deus. Acredita em muitas coisas. Acredita que é, em livros, em palavras de YouTube, e coisas que vêm acontecendo, ideias, mas estão deixando de acreditar. Não estão se afastando do primeiro amor.
É, hoje eu estava pensando, realmente eu estava pensando nisso, porque as pessoas querem muito milagre, mas elas se esquecem que o nosso Deus, ele está aqui dentro de nós, né? E isso, quando a gente deixa de acreditar nisso, a gente tropeça, a gente para o tempo, a gente não consegue mais acreditar. Por isso que a vida de muitos estão indo de mal a pior, porque quem somos nós no meio da adversidade, sabendo que Deus habita dentro da gente? Que resposta nós vamos dar a certas situações, sabendo que o próprio Cristo habita dentro de nós? Quem sou eu? E não cortando a senhora, eu digo isso até em questão, não é apenas o ímpio, entende? Que está cético, que está incrédulo, Exatamente. mas até as pessoas dentro da própria igreja. Porque estar numa igreja hoje se tornou um hobby, se tornou uma moda. Exatamente. Né? A pessoa diz que é evangélico, diz que é crente, está na igreja, mas consegue acreditar no milagre que vai ter uma casa própria tendo 200 mil na conta, tendo Exatamente. 150 ou uma linha de crédito boa para fazer um financiamento, mas as pessoas não conseguem acreditar que vai ter uma casa não tendo nada. Entendendo? Não chegando. Consegue compreender isso, pastor? É assim, as pessoas, o IBGE, né, fez um censo e disse que o evangelho no Brasil está crescendo muito. Mas até que ponto está crescendo? Eu sou de uma época, pastor, nós somos, né, de uma época que antes de o senhor nascer, a gente não podia jogar uma bola. Era proibido andar de bermuda na rua. Era proibido de qualquer refeição que nós comemos, a gente não orar a Deus. Era proibido de nós, antes de dormirmos, não orarmos a Deus. E não tinha esse tal chamado teologia. Outrora, os líderes não sabiam nem ter um português polido. Falavam de qualquer jeito. Mas o coxo andava, mudo falava, tinha mais temor, né? Tinha mais tremor. As pessoas viviam realmente para Cristo. Hoje virou modinha ser crente. Virou modinha você ser evangélico. Você é só evangelho. Então, às vezes, eu me fico pensando, eu tenho saudade dos usos e costumes daquela época. Pô, mas isso não está se usando mais. Ok. Os caras eram realmente muito taxativo com aquilo. Mas aquilo trazia uma certa... Um temor, né? Um temor, mas também... Porque a roupa de você convida um pregador para pregar, meu irmão, se você não desenrolar com ele por telefone... Pega aí. Tá ligado? É difícil. É difícil. Nós éramos obrigados a estar de terno e gravata. Não é que roupa define Não, alguma coisa, não. mas é que claramente, realmente, deixa eu buscar uma palavra aqui. Você consegue diferenciar, né, a seriedade da pessoa. É isso. E a mensagem que ele prega é uma mensagem bíblica. Mas as pessoas, nós seres humanos, olham para a estética, olham para aquela roupa, olha para aquele pincel, olha para aquele brinquinho pequenininho que o pregador, alguns pregadores, né, usam e falam, caramba, será que está certo, será que está errado? Então começa a ter na cabeça daquela pessoa que está ouvindo aquele profeta ali, uma ruptura espiritual. Aí, meu irmão, aí vira isso aí que virou. Eu sou da época que tudo se orava. Eu fui itinerante, você sabe disso, toda a minha vida. Hoje, os itinerantes ligam para pastor. Antigamente, essa aqui pegava a minha agenda, botava debaixo do joelho e orava. O telefone da vizinha tocar, para um pastor lá me ligar, para a gente poder pregar. Entendeu? Hoje não. Hoje se convidam. Entendeu? Eu acho isso aqui muito assim, falta de ética espiritual. Entendeu? Eu acho que quando Deus quer fazer, ele pega o teu nome e assopra nos anais da vida e você cresce. Entendeu? No meu tempo, não existia a chamada internet. Podcast. Não existia. Não existia. Internet não existia. Era oração, Monte Oreb, jejum. E ela com vocês tudo pequenininho. Era você e teu irmão pequenininho. E ela, filho, até agora, minha filha, pega essa agenda, ora aí. E ela orava ali e Deus
pastores na época ligavam para uma vizinha, que nem telefone nós tínhamos. E ali a vizinha ficava no muro, ó, pastor lá de Queimado, tá chamando vocês para pregar lá, não sei o quê, Macaé, tudo através da oração. Hoje temos podcast, hoje nós temos internet, hoje temos vários tipos de mecanismo para elevar o seu nome, entendeu? Naquela época era Deus, 100% Deus. E ficou muito mecânico hoje. Eu particularmente, eu acredito que eu nasci numa época errada. Eu acho que eu nasci numa época errada. Que eu compartilho desse mesmo sentimento que vocês, no sentido que eu ouço os mais antigos dizendo que, rapaz, minha época que era época boa. Era uma consagração que a gente ia lá para dentro de não sei aonde. Verdade. O povo tudo duro, que pé russo, e era, meu irmão, era tu orar aqui, Jesus curar. Era a gente chegando com criança morta no colo e criança ressuscitando. Era a irmã de joelho dobrado de costa para a porta da igreja e o cara botava o pé. Deus já mostrava para ela o nome, o sobrenome, se a pessoa nem tá vendo quem tá chegando. Hoje, a gente não tem isso, entendeu? Hoje eu particularmente, eu falo, eu não vejo isso. Pode existir nos interiores, que aqui a gente está falando, né, para um Brasil, que eu não conheço totalmente o Brasil, mas na capital eu não vejo isso. Nas capitais, vamos dizer assim, e está acabando. É uma geração que o pai está colhendo. Né? E o que é dessa geração agora? Porque o que fica é um legado. E cabe a mim, como um ser humano dessa geração, seguir esse legado. Entende? Recapitulando aquele assunto que a gente estava falando aqui agora, que o senhor pontuou, das roupas, dos usos e costumes. Eu, particularmente, acho que até era demais. Era pesado, realmente. pesado. Não podia ver televisão, não podia jogar bola, não podia usar bermuda. Até hoje tem um pessoal aí que me vê de bermuda, não me dá a paz do Senhor. Mas me dá a paz do Senhor se me vê de calça. Eu, particularmente, acho que isso é a pior das ignorâncias. Só que naquela época, de fato, eram pessoas que não tinham estudo, que não tinham uma sabedoria, um grau de conhecimento. Então se utilizava da palavra separação e separava tudo. Mas eu acredito que essa separação de tudo levava as pessoas a um nível de santidade também. Sim. Entende? Porque santidade é separação. Então eles pegavam tudo para separar. Então vamos separar no total, irmão. Não vamos ver televisão, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo outro. E é monte, é jejum. Na época tinha a chamada alvorada, que a pessoa fazia jejum. Era 24 horas sem comer. Entendeu? Hoje, eu acho filhos, que... quando você está falando os filhos, a sua mãe pegava vocês, falava assim dentro de casa, assim, ó, consagração. Eu lembro. Você lembra, né? E era no jejum forçado, porque tu ia de manhã, a consagração terminava na época, era 5 horas da tarde. Isso mesmo. Né? E ia no jejum. Isso não me matou. Né? Só que eu acho que o evangelho ficou muito gourmetizado. Né? As pessoas gourmetizaram o evangelho. A igreja, né? Ficaram muito Nutella. A gente não aguenta mais passar uma prova, uma luta, um vento. Isso. Já quer jogar tudo pro alto. Já quer larga departamento, larga tudo. Entende? E do meu tempo, no nosso tempo, né, Carminha? Era assim. Você estava num departamento. Aí você ia querer sair do ministério ou daquele departamento, você avisava o pastor 2 ou 3 meses antes de você sair. O pastor ia orar para pedir a Deus a direção para botar alguém no seu lugar. Hoje não. Ele sai do ministério ou sai daquele departamento, diz que cansou, não quer mais, entendeu? No nosso tempo não era assim. Era tudo pautado na presença de Deus. Era tudo pautado na vontade do Senhor Jesus. E hoje as pessoas saem da direção, saem do ministério, saem do departamento. Então, assim, mas esse saudosismo, o camarada pensou lá atrás, mas é porque as coisas que nós aprendemos lá atrás, hoje em dia está fazendo falta, entendeu? Tudo bem, está tudo normatizado, né? Todo mundo estudaram mais,
o português ficou mais polido, rapaziada tudo fazendo seminário, entendeu? Então, é assim, E que tem que fazer mesmo, né? tem que fazer, a gente está fazendo apologia que não faça, mas nunca deve perder aquela essência, entendeu? A essência do verdadeiro cristão. Se seja mestrado, doutorado, PhD, em tudo que você quiser, mas dentro da lógica espiritual, opa, a minha essência é essa. Quer dizer, vamos longe não. Paulo estudou na cadeira de Gamaliel, Paulo era um doutor, falava vários idiomas, o cara era um poliglota, mas ele falou o quê? Coloca a minha sabedoria como esterco, diante da sabedoria de Deus. E disse também que fazia tudo para que a casa do Senhor se enche. Me fiz de louco para ganhar de louco. Me fiz de sábio para ganhar de sábio. E fiz de todas as formas para que a casa do Senhor se enche. A gente tem que pautar nas almas. Entendeu? A alma precisa ser alcançada. Aí, muito estudo. Cara, uma pessoa que é peão, um lavrador, ou um boia fria, o cara vai pregar uma mensagem, e o cara não tá entendendo nada. Então a mensagem tem que ser simples. Entendeu? Simplicidade do evangelho. Jesus, né? Jesus no céu. Por isso que tinha milagre naquela época. Parábola, parabola, mas dava certo. Entendeu? Trocava Elias por Eliseu e dava certo. Entendeu? Então, assim, porque Deus conhecia o coração. A pessoa hoje está muito mascarado. O evangelho hoje está mascarado. Tá? Você até me desculpa essa palavra meio chula, mas é porque as pessoas. Tem gente que vive uma coisa que não é verdade. A hipocrisia. A hipocrisia. Vive uma coisa que não é verdade. E isso dá um curto-circuito na ligação com Deus. Porque Deus não opera onde tem hipocrisia. Até trouxe essa mensagem ontem, lá na igreja, lá, que Davi, ele era segundo o coração de Deus, não porque ele era bonzinho, porque ele botava a cara. Ele fez mesmo, acabou. Já tirava a coroa, tirava a roupa de honra, já ajoelhava nos pés do Natan, ora por mim aí que eu tô entendeu? Então, e Jesus vem, o quê? Na linhagem de Davi. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, acho que as pessoas deveriam voltar ao primeiro amor, rever os seus conceitos espirituais, entendeu? Fazer uma limpeza ali dentro daquela casa, entendeu? Tirar aquelas gorduras, aquele óleo velho, aquelas coisas, entendeu? E fazer uma autoanálise de si próprio para nós tentar ter um evangelho correto, um evangelho que põe a cara, a pessoa fala, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é a mulher de Deus, aquele ali não tem som de avaliações. Porque não adianta eu ser uma coisa hoje dentro do púlpito, em cima do púlpito, e no calçadão de Campo Grande, eu ser outra. Entendeu? Eu sou uma coisa, eu sou do calçadão de Campo Grande, o que eu sou no púlpito. O pastor Marco é doido, mas sou doido dentro da igreja, sou doido aqui fora. Então eu não tenho uso máscara. O doido que eu falo Não existe uma hipocrisia. Não, né? extrovertido, eu sou isso aqui. Eu concordo plenamente que não tem que ter essa... É errado daquela época. Cara amarrado era sinônimo de santidade. Isso. Entendeu? Andar com cara feia, pregar uma mensagem dura, aquela mensagem não sei o quê, era sinônimo de santidade. Hoje não. A mensagem já tem que ser pregada para vivificar e edificar. Entendeu? Mas Deus me deu uma palavra dura. Se deu, pregue. Porque Deus quer falar com alguém ali dentro ali. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, mas eu fui chamado pro cajado. Eu fui chamado para poder dar cajado. Poxa, gente, será que foi para isso? Eu acho que até, mas toda mensagem que pseudo-cajado que fala, né? E tem muito a ver com o amor de Cristo. Não é isso, pastora? Porque se Jesus ama, ele corrige. E corrige a quem ama. E quem libera uma palavra desse nível, não libera uma palavra para ferir, mas libera uma palavra para salvar a pessoa, né? Ninguém que... eu acredito que quando Deus usou João Batista para falar lá com Herodes, que estava com a mulher do irmão, era para que houvesse uma conversão da parte de Herodes, do mau caminho. Que toda vez que vem um alerta da parte de Deus é para que se haja conversão. E não para que se haja uma vergonha, não para que se haja um escândalo. E as pessoas confundem muito isso. Eu vou falar porque tem que falar, porque alguém tem que falar, porque alguém... E todas as vezes que se manifestou
uma voz profética, essa voz profética foi manifesta para que houvesse conversão, para que houvesse a pessoa se converter dos maus caminhos, entende? E dentre todos os textos bíblicos que pelo menos eu conheço, é para que se houvesse conversão, e não para que houvesse um profeta se amostrando, dizendo que é mais santo, que é mais crente, ou que apontando o dedo para a ferida de alguém. Mas não, era alguém dizendo, eu sou tão falho quanto você, mas Deus me usa para dizer para você que você está errado e que... Concorda comigo, pastora? Eu acho que hoje uma das maiores provas de amor de Deus é o confronto. E hoje em dia ninguém gosta de ser confrontado. No tempo em que nós vivemos hoje, a maior prova de amor que Deus pode usar alguém é para confrontar. Não existe outro jeito, porque as coisas estão tão embaralhadas que se você não pegar a pessoa e não posicionar ela e falar, ouça agora, aí a pessoa vai entender que a pessoa está falando a verdade, está falando sério. Então, assim, na minha concepção, uma das maiores provas de amor, sabe? É o confronto. E digo mais, eu acho que ninguém melhor para a compreensão disso são os pastores. E claro que a gente tem pastores aqui nos assistindo, e claro que teve um pastor que teve em algum momento do seu ministério um gabinete, Sim, e nesse gabinete tu teve que falar sério, teve que falar duro, tem. teve que chamar para a realidade, porque a demonstração, quando você não se importa com a pessoa, é quando você já não, né? Não Tá nem mais. chama mais atenção, não quero mais saber. Agora, quando você se importa, você vira e fala, tá errado. Não é dessa forma, não é dessa maneira. E a pessoa pode até ficar chateada de primeiro momento, mas a consciência da pessoa vai dizer para ela, ó, você tá chamando tua atenção é porque se importa com você. É porque quer ver você no caminho certo. É que senão as pessoas podem pensar que esse podcast é saudosista, mas não é. Não. Só que antigamente também era assim, os pastores eram rígidos, eram duros, e pastor bom foi pastor que passou pelaquela fase dos anos 90, dos anos 80, em que o pastor, numa reunião de ministério, né? Ele vinha, batia na mesa e falava, tá errado, e que não tem que ser assim e tal. Muita gente não aguentou. Muita gente não suportou, mas quem sobreviveu hoje é um excelente pastor, um excelente pastor, é um excelente líder, né? Porque claramente tu tem que ser corrigido, Com certeza. tem que ser discipulado, e ser discipulado não é ser bajulado, é ser admoestado. Jesus, que foi Jesus, virou e mandou o povo embora, porque vocês só estão me seguindo porque eu estou dando pão e peixe. Mas Pedro, sempre inteligente, virou e falou, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então isso se esbarra muito no que o pastor pontuou. As pessoas estão saindo de igrejas por motivações erradas. Não que hoje em dia tem uma igreja em cada esquina, né? Mas eu não posso estar numa igreja, e aí eu gostaria que vocês pontuassem isso, a opinião de vocês, claro, mas eu não posso estar numa igreja que me conforta. Eu tenho que estar num ambiente que me confronta. Porque o ambiente que me confronta, ele me molda, ele me faz ser um ser humano melhor, porque é igual aquele sujeito que está saindo de um mundo e vai entrar numa desintoxicação. Aí vai ter crise, o cara que mentia pra caramba vai ter que controlar isso, a mentira. A pessoa a menina que era acostumada com a lascívia, vai ter que ser tratado isso nela. E o tratamento vai doer, vai confrontar, vai machucar. E como pastores, é desafiador, porque tu fica com medo de perder também. Isso que a gente fala, isso não dá em pop, irmão. Isso não dá 3 mil, 15 mil membros de igreja. Todo mundo quer ser compartilhado, todo mundo quer ser curtido, todo mundo quer ter maior número de seguidores, mas Meu número de membros. maior número de membros, De mas a igreja. melhor forma hoje de se adorar a Cristo é você aprender a ser confrontado, você entender o confronto.
entender o propósito do pastor. Né? Aquele pastor ali é assim. Não, ele é assim porque ele ainda é daquele tempo, né? De outrora, qual nós estamos falando. Somos tradicionais, sim, mas o fato de a tradição, o que nós vivemos lá atrás, nós não podemos deixar de lado, porque lá atrás eu aprendi a adorar, lá atrás eu aprendi a ser confrontada, lá atrás eu aprendi a passar no vale, lá atrás eu aprendi a assistir o Mar Vermelho se abrir, lá atrás eu aprendi a ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus se manifestou e o rei ainda falou: olha, não entrou 3? Como assim tem 4? Hoje eu preciso entender. É. Não é ela? Como tem mais alguém? Como existe mais alguém próxima? Então, assim, eu preciso entender. E hoje as pessoas não querem entender. A palavra, a pregação hoje tem sido uma pregação coach, uma pregação que, vamos todo mundo para a galera. Não. A melhor da palavra é a palavra do Senhor. É. Não existe outra. A melhor forma de se aproximar de Cristo, de você ter vitória, de você viver o milagre, é você entender que o Senhor estava fora lá atrás. Hoje, Ele está dentro. Então, eu vou ficar me deixando levar por diversas coisas, porque um fala isso, outro fala aquilo, outro diz aquilo. E hoje em dia está uma bagunça que, se você não se centralizar numa pessoa que de fato é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você está perdido. Não tem como. Isso que ela está falando me fez lembrar quando Jesus estava muito preocupado com isso aí que ela está falando. Porque as pessoas diziam que Jesus era João Batista reencarnado, que era Elias, era um montão de gente. Então a preocupação de Jesus era o quê? Que aquele povo que andava com os seus discípulos, os seus apóstolos que andavam com ele, que conhecia ele, Jesus sabia que aquele povo tá com a cabeça meio voada, caramba. Será que isso não é Jesus? Por isso que Jesus fez a pergunta. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí o nego fala para ele que você é João Batista. Outro fala que você é Elias reencarnado. E aí o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, a preocupação de Deus é que nós devemos acreditar nele. É. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ele é a ponte que nos leva até Deus. Recapitulando o que você falou de João Batista, pregando duro, ele pregava duro, mas era humilde. Quando Jesus foi ter com ele no Rio Jordão, o que ele falou para Jesus? É verdade. É isso. Eu que careço, Eu não sou digno nem de desatar com as suas alparcas. E eu que preciso que você me batize. Então, não era o camarada que estava pregando cajado? Não era o camarada que estava falando raça de víbora, surucucu cruzeiro, serpente, cobra. E agora, diante de Deus, ele desce e fala: sou o que eu sou por causa dele. É isso. Entendeu? Então, importa que ele cresça e que nós diminuamos. A questão é que nós precisamos entender que o evangelho tem que ser pregado no tempo ou fora de tempo. Um prega porque tem o nariz em pé, outro prega porque gosta de pregar. Não importa que seja pregado o evangelho. A questão é que está banalizando a nossa estética. Não a estética da palavra, a estética do profeta. O profeta tem que se impor como homem de Deus. Homem de Deus, o portador da palavra de vida eterna. Entendeu? Porque ninguém chega até o juiz vestido de qualquer jeito. Ele vai assim: não manda nem vir aqui, não quer nem falar com esse camarada. Entendeu? E hoje, a gente não está pregando uso e costume, mas eu estou dizendo que... Até porque a nossa igreja, ela não é uma igreja rígida que cobra, que não pode cortar cabelo, que não pode passar maquiagem. Isso uma igreja... É isso aí. Ela é temperada. Isso né? Ela é dentro... de um pudor, dentro de uma... Isso aí. Como é que a gente pode dizer? A nossa igreja é uma igreja que tendo pudor... Se tentação, porque a nossa esposa já chega lá para dizer: olha... né? Isso aí. Ela já chega... Não existe vulgaridade. Isso aí. Mas também não tem nenhuma rigidez na nossa igreja. O que estamos pontuando aqui é realmente sobre onde que se perdeu. E pelo que eu estou vendo, é muito mais profundo
do que a gente imagina, né? As pessoas estão mais céticas do que nós pensamos. Diga-se de passagem que ser crente hoje, antigamente a pessoa falava que ele é crente, então a pessoa, tu não precisava assinar nada. Só de dizer que você era crente, a pessoa já acreditava que você iria Te cumprir vendia tudo de fiado. com o teu acordo, com o teu compromisso. Hoje em dia, é até perigoso tu dizer que é crente. E a pessoa já fica até com medo. Tu vai numa loja dessa, vai abrir um crediário, tu tem documento aí? O cara chega assim, ó, tem minha carteira de pastor. Pronto. O cara já pega e fica. Já não acredita Já- por é. conta desses problemas. Por isso que eu acredito que hoje em dia a população está muito cética, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, um tempo destemperado de posição da igreja, né? Eu creio que a igreja ela precisa se posicionar assim. Alguém que não tem lado é uma pessoa que está em cima do muro e não cabe a igreja estar em cima do muro. A igreja tem que ter lado, tem que ter convicção dentro da palavra de Deus. Tanto que Jesus ele foi quem disse, né? Quem dizem os filhos dos homens ser, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um João Batista, outros Elias e vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Porque eu queria saber de que lado Eles estavam. de fato eles estavam. É. Isso é importante, né? Mas a gente está vivendo um tempo muito misturado que não dá para a gente saber o que é e o que não é. Uma briga que envolveram a igreja e que a igreja não faz parte dessa briga, até politicamente falando, que eu digo isso. Agora, claro que eu iniciei essa conversa aqui dizendo sobre milagres, né? Que as pessoas estão céticas de milagres. E a história de vocês é um milagre, Sim. né? Mas um milagre que foge de qualquer realidade comum, né? Então eu gostaria que vocês me dissessem como que vocês se conheceram. Primeiramente, nós nos conhecemos. Eu conheci ele na rua, né? Ele, ele estava todo sujo, com uma revista toda rasgada, com pão todo rasgado, mortadela pendurada, todo sujo. E ele estava dormindo no meio do caminho. Eu estava indo para a escola dominical com a minha mãe. E ela falou assim: Carminha, já pensou? Deus pega esse mendigo aí, lava ele no sangue dele, prepara ele para você e você casa com ele. Eu olhei para minha mãe e falei: a senhora tá louca. Como assim? Eu vou casar com esse mendigo? Passou, né? E outras vezes ele, na igreja, a gente ensaiando, ele entrava todo desnorteado, gritando, me dá o microfone para falar. E nos cultos de ar livre, na época, que a gente fazia muitos ar livre na rua, e ele gritava: é minha vez de falar, eu vou ser pastor. E ele realmente, acho que ele estava profetizando para ele mesmo. Quando nós nos conhecemos de fato, e eu entendi que ele seria realmente o meu marido, eu via, Deus me dava ele, eu casando, mas eu não via o rosto do meu marido. E quando nós nos conhecemos de verdade, foi em sonho. Nós conversamos pela primeira vez, foi no sonho. Nós tivemos o mesmo sonho. Ele na casa dele e eu na minha casa. Foi uma coisa assim muito forte. Hoje em dia tem pessoas que não acreditam. Infelizmente, pessoas dentro da igreja, pelo fato do evangelho estar muito, como João Batista falou para Jesus, né? Mandou avisar os discípulos dele: olha, pergunta a ele se é ele mesmo que é o Cristo, se eu estou morrendo mesmo por ele mesmo, ou Já que eu estava estou dando ruim lá passando. atrás, né? Ele já estava agoniado e pergunta lá a ele. Jesus, do jeito que chegou o recado para ele, ele ficou. Respondeu nada. Só veio falar de João Batista e exaltar a ele depois que João Batista havia morrido. Então, assim, era difícil hoje as pessoas compreender esse testemunho. Deixa eu fazer uma linha do tempo aqui, que a senhora falou que sonho é muita coisa. Gente, eu já ouvi esse testemunho umas 300 milhões de vezes, né? Dá uma aguinha aqui.
Bebe água. Eu ouvi 300 milhões de vezes, É, mas não com essa riqueza de detalhe, entendeu? foi sim. Então, eu queria que... Vamos traçar uma linha do tempo aqui. A sua mãe foi, viu ele, a senhora viu ele, e sua mãe virou e falou, ó, pode ser teu marido, é isso? Foi. É. Eu, na época. Normal não é. Uma mãe fala isso pra uma filha, uma mãe dessa É. já era crente já? Já eu tinha acabado de ser curada pelo Senhor, porque eu tive um tumor muito agressivo na cabeça. E já havia muito tempo e todo mundo, meus pais tinham comprado caixão, sabe, tudo já estava preparado já, porque foi um desespero. Eu fui expressa para o hospital e o médico havia falado que se operasse eu ia morrer, e se não operasse, eu ia morrer do mesmo jeito. Então, Meu assim, Deus. nesse meio tempo, eu fui buscar cura, mas na igreja. E eu andando, indo para a igreja com a minha mãe falou isso. Falei, mãe, nem como. Dando detalhes, não tem nem como, porque eu com esse problema todo. E ele estava me indigando, e a minha mãe falou: Deus pode preparar ele para casar com você. Já pensou ele vira meu genro? E ele todo enrolado no chão, dormindo uma manhã de domingo, eu indo para a escola bíblica dominical. Jesus. E como é que o senhor virou? Mendigo. Nem mendigo. A palavra Situação certa, de né? rua hoje, É né? pessoa em situação de rua. Mas Pessoas tão você vê. politicamente corretas. Rapaz, mudou muita coisa. Então, a minha mãe é mineira, meu pai campista. Os dois se conheceram, só não lembro que foi em Minas ou foi em Campos. E minha mãe engravidou de mim, sou o primeiro filho dela. E eles foram morar em Belford Roxo, num lugar chamado São Bernardo, Belford Roxo. Eles tiveram mais 9 filhos, então comigo 10. Então era uma pobreza extrema. Era uma rua de barro, com vala aberta, um barraco de tábua. Que eu era muito pequeno, mas lembro mais ou menos. E eu lembro com riqueza e detalhes, como é que ela fala, vocês falam muito de riqueza e detalhes, né? Vocês dois. Minha mãe era muito espancada pelo meu pai. Muito espancada. E naquela época não existia tal de Maria da Penha. As pessoas iam no orelhão, pegava a ficha, botava lá, chamava a patrulhinha na época. Aí vinha um fusquinha, mas se a vítima falava, não tá não, é mentira, não sei o quê, os caras iam embora. Eu lembro quando eu era pequeno, a polícia veio para prender meu pai, eu disse, deixa levar, mãe, deixa levar ele, mãe. É monstro, é monstro. Sei lá, acho que eu tinha 6 anos. Entendeu? Aí eu entendi mais tarde que a minha mãe, ela não tinha coragem. Era uma dependência que existia ali, emocional. Isso, emocional, etc. Então, morreu 6 irmãos de necessidade, de fome, doença, etc. Ficou vivo 4, eu mais 3 irmãs. Pai já foi, vou sair dessa parada. Então, o que eu fiz? Peguei uma latinha de leite ninho, fiquei andando na rua de Belford Roxo. Fugiu de casa. Não digo nem fugir, porque aquilo não é casa. Jesus Casa é sua, a dela, a dele. Aquilo ali era um teste de sobrevivência. Vamos chamar de teste de sobrevivência, porque aquilo nunca foi casa, aquilo era um inferno, entendeu? E eu saí daquele barraco de tábua, e eu lembro também que tinha um homem, esqueci o nome do senhor agora, que era dono dos barraquinhos. Quando ele ia lá cobrar, meu pai mandava a gente chorar, que a gente não tinha onde ir, para poder o homem não cobrar o aluguelzinho lá do barraco. E quando ele não queria chorar, ele dava cascudo, batia na gente, pra gente chorar mesmo. Mas não estava chorando por causa do dinheiro. Choramos porque apanhou. Apanhei. Entendeu? Aí o senhor ia embora, porque havia muita criança. Saí dali. Fui parar em Nilópolis, em frente ao Clube Nilopolitano, na Baixada ali. Então, pastor, ali começou toda a minha história. Toda a meu teste de sobrevivência ali. Então ali eu ia pro calçadão de Nilópolis,
naquela época existiam uns latões que eles jogavam ali dentro resto mordido de coxinha, osso de frango. Então eu ia ali e ficava comendo aquilo ali. Entendeu? Para poder me alimentar. Enquanto nisso a gente ia para Ricardo de Albuquerque. Eu, particularmente. Aí ele tinha aquele assentamento ali em frente. Cemitério. Mas quando ele botava a galinha, pô, não temperava a galinha só arrancava o pescoço e botava, não dá. Mas a farofa eu comia. Eu comia a farofa e pegava aquele negócio, Misericórdia. aquela farofa, mas eu pegava um negócio que eles botavam a farofa dentro e vendia na casa de macumba que tinha lá em Lópolis. Eu vendia lá. Eu ficava, pô, tumulto, pegou isso da onde? Falei, irmão, me deram, mas não me deram. Eu peguei do cemitério, vendia, e com aquele dinheiro ia pro ar de ouro ali, na boca de fumo que tinha, para fumar um baseado e usar as drogas. Isso foi passando o tempo. E ela disse que me viu. Eu não lembro, porque não dá para lembrar, porque você tá chapado, você não... Você Doidão. você é doidão, você por quem te viu, mas ela disse que me viu. E a sua avó, a sogra de Abel, disse que me via. Mas como é que eu ia saber que me viram que eu estava doidão? E ali, na verdade, Marlo, a gente é um produto do milagre. Foi Deus que mudou a nossa história maravilhosamente, porque hoje as pessoas olham pra gente, acham que a gente é rico, que tem grana e tal, mas não sabe das lágrimas que a gente passou lá atrás. Muita luta, muita luta. E aí, eu entrei numa igreja, eu tava com 17 ou 18 anos, não lembro, eu doidão, mas doidão, com um pão debaixo do braço enrolado. A igreja era Rua Boacica, aonde ela ali em Olinda, acho que é Olinda, né? Congregava. Anchieta, né? Deixa eu só te cortar. Para quem não está entendendo o nome dos locais, vamos lá. Belfor Roxo é um município da Baixada Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro. Nilópolis, também da Baixada Fluminense, município aqui no estado do Rio de Janeiro. E Boacica já é um bairro ali de Anchieta. Já é Rio, né? Já é Rio. Você diz que é Rio. Isso, já é Anchieta. Então, gente, nós somos oriundos da Baixada mesmo. Paiol de Pólvora. Eu acho que nem no mapa tem, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Deus começou a traçar a vida da minha esposa, mostrando para ela o que tinha que fazer, até que um dia ela foi debaixo da marquise levar comida para os mendigos na rua. Mas ela foi lá para o centro da cidade. Mas o mistério dela estava em Nilópolis, ali debaixo da marquise de Nilópolis. E ali, Deus direcionou ela para me dar a comida. Mas ela já tinha te visto antes. Bom, ela disse que tinha me visto antes, é que eu não lembro. Eu tava muito doidão. Vai pontuar quando que vocês se encontram ali. Mas ali, ela foi levar comida, mas eu não lembro, assim, como se fala, riqueza e detalhes, que ela tinha me visto. Mas eu sei que ela me deu a comida ali, eu tava muito doidão, que eu não sabia nem onde era a boca. Aí ela foi, pegou a colher e começou a me dar comida. Naquele meio ali, a glória de Deus começou a descer, porque o presidente de mocidade daquela época era pastor Jadiel. É o que eu tô falando, gente. Antigamente, as pessoas se doavam pelas almas. Realmente, eles abraçavam mesmo a causa, entendeu? Não era nada, e não tinha esse negócio de bater foto, entendeu? Hoje não, tudo se grava, né? Lá não, naquela época, você fazia, quem gravava era Deus, meu irmão. É Deus que estava ali. Então a glória começou a descer ali. Perceba, com um lugar infecto, cheio de pessoas mal cheirosas, o Senhor se manifestou ali debaixo daquela marquise. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Marco Aurélio, cara, você tem tudo para ser um cara assim, pá, não dá confiança a ninguém. Então eu falei, cara, por quê? Cara, mas Deus te exaltou. Eu falei, meu irmão, é o contrário. Você tem que descer para ele te exaltar mais. Porque a questão que as pessoas troca de valores e acha que você tem que ser metido, humilhar as pessoas, não dar ideia para ninguém, porque agora você tá no nível, entendeu? O maior nível é o céu. O maior nível é o teu nome está escrito no livro da vida. O maior nível é você receber um corpo incorruptível e ter um encontro com o Senhor nos ares. Dólar americano, real brasileiro, jatinho, Lamborghini, Ferrari, Península, tudo isso é balela. Isso não é nada diante da nossa salvação. Então,
Quando ela me encontrou, Fogo desceu lá de baixo fogo desceu na Marquise. Passou uns 15 dias mais ou menos. Tudo é Deus, gente. Tudo isso, deixa eu falar aqui na câmera. Tudo isso é Deus. Deus direciona quem Ele quer. Deus direciona conforme que Ele quer. Ele tem a planta da tua história na palma da mão dele e é Ele que rege. Preste atenção, meu filho. Eu, uns 15 dias mais ou menos, eu doidão, eu tinha fumado um baseadão, tinha tomado uma garrafa de caninha da onça que eu peguei da macumba. Misericórdia. E ela estava regendo a mocidade, acho que estava regendo a mocidade, da mocidade, não lembro legal. Quando eu entro assim, meu irmão, você gritou, eu quero falar aí, compadre, deixa eu falar, eu doidão. Os caras foram e me importaram pra fora. Deus toma uma irmã dentro da igreja, eu tô falando, por isso que eu falo. Ou se fosse isso hoje, sabe o que ia acontecer? Ninguém ia me lixar, irmão. Porque não existe aquela essência de ganhar almas, de abraçar a causa. Tá mal cheiroso, tá defecado, urinado, mas é uma alma. Entendeu? Naquela época, as pessoas falavam errado, não tinha a chamada português polido, não existia isso, mas existia, vamos abraçar essa causa. É o amor, né? A chama do amor. A chama do amor, que é a tema do seu podcast. Não é isso? O que aconteceu? Deus ali começou a operar, usou a irmã, outra irmã. A minha sogra já tinha falado, ele podia ser seu marido, e agora concretizou na profecia. A irmã foi usada para ela e falou assim: ó, esse está sendo expulso daqui hoje. Mas ele vai entrar aqui, liberto, e vai casar contigo aqui nessa igreja. Corajosa, né? Mas entregar pagou um um preço rolo desse depois. aí. Pagou um preço que até aquilo ali se concretizar, imagina as bocas falando. Olha só, naquela época existia o temor, mas se a parada não funcionasse, se a profecia tinha que dar certo. Quando você entende que Deus Como é- habita, Como é que Dá se certo. entrega para uma jovem quando um você negócio entende, desse, gente? E outra, o pai dela já tinha me prendido umas 10 vezes para Funabem. Easy. O pai dela era policial. Então, me prendeu umas 10 vezes na Funabem e Deus ali preparou tudo aquilo. Eu lembro do Salmo 23, que Samuel estava na casa de Jessé, na casa de Davi, né? Preparado a mesa, preparando tudo, a unção. Deus não aceitou nenhum dos seus irmãos. Aí perguntou: tem mais alguém na casa ainda dos seus filhos aí, para que a gente venha concretizar essa benção aqui? Haja de benevolência, né? É isso aí. O que aconteceu? O camarada estava escrevendo lá que o Senhor é o pastor dele e nada lhe faltará. Aí mandaram chamar. E quando chama ele, quando ele é ungido, pode reparar que o Salmo 23, alguma estrofe desse hino, que isso é um hino, né? Que isso é um hino, se cumpriu. Na Unges a minha cabeça com óleo. Né? Preparas uma mesa perante mim, A mesa estava lá. a presença dos meus inimigos. E o inimigo deles, infelizmente, o inimigo dele era o próprio da casa. Não Entendeu? acreditavam nele, né? Não acreditava, porque quando uma pessoa não acredita em você, meu filho, infelizmente, passa a ser seu inimigo. Por que passa a ser seu inimigo? Porque você está falando a verdade, pregando a verdade, seu projeto é sério, mas eles falam: não acredito, não vai caminhar, não vai dar, entendeu? Mas Deus fez o que tinha que fazer. E eu imagino que também foi por ser uma igreja grande, né? O campo era grande. Por ser uma igreja grande, relevante, participativa naquela comunidade. A senhora recebeu uma profecia dessa, tu tomou posse dessa profecia quando recebeu? com certeza. Estava querendo casar. Não importava com quem. Não, mas então tava muito ruim pro teu lado, pastora, que isso? Não. E naquela época, as jovens, elas todas sonhavam com casamento. Eu vim de uma época onde as jovens elas não pensavam em ficar. Elas pensavam em casar. Que é uma outra questão que a gente estava pontuando aqui, né? A gente sempre volta para aquele assunto. As pessoas estão ficando muito frias, né? Frias. Estão se E distanciando outra, do que é verdade. ela namorava o oficial da Marinha, tá? Como é que teu pai ia ser outro. Deus Como é tem que é? Eu namorava
Mas não era Deus naquela vida, não. Não era... E Não era era. Deus com mendigo. Foi com Não, ex, né? O Ex. ex-mendigo. Ex. Mas no dia... Não era. No dia. Mas no dia era. No dia dia do era, rolo, no dia do mistério lá era. É verdade, é. Foi, eu me lembro que nosso primeiro ato junto, a gente estava namorando, né, já noivo, foi quando nós fizemos uma peça de Sadraque, Mesaque e Abednego. É. E a gente cantava, se olhava, ele me dava a mão, aí todo mundo gritava, vai casar, já está na hora de casar. Naquela época eu me sentia jovem mais feliz, né? Na, daquele dia, a minha juventude foi muito boa. Desde o momento em que eu entrei para a igreja, quando eu entrei para a igreja de verdade. Foi uma juventude, assim, de botar inveja, de verdade. E olha que a inveja não é de Deus, mas as pessoas ficavam porque eu passava alegria, eu me sentia alegre de estar com ele. E quando ele estava, eu segurava a mão, eu pensava nele, eu orava por ele. Quando a gente estava junto, a gente fazia questão de sermos carinhosos um com o outro o tempo todo. E até hoje. Os problemas tentaram tirar isso, mas a gente ainda mantém aquela essência, sabe? Lá atrás. E Porque muito hoje, pobre, né, Carmen? porque hoje eu preciso entender uma coisa, eu entendo uma coisa. Toda vez que eu estiver triste, ou aborrecida, ou chateada, ou querendo desistir de tudo, eu sempre pedi ao Espírito Santo de Deus uma coisa: Senhor, não me deixa esquecer da qualidade do meu marido. Quando eu lembro das qualidades dele, o Senhor fala assim: olha, se aproxima. Aí eu me aproximo de novo dele. E isso vem se repetindo todo dia. Isso me mantém forte, feliz, sabe? E não desistir nunca. É uma estratégia, né? Porque aí, quantos anos de casado já? Acho que é 32. 32, vai fazer 33 anos. 32 anos, né? Eu fiz 10 anos tem uma semana. Não, vai fazer uma semana ainda. Não é isso? E sexta-feira. Então, eu em 10 anos, eu amo a minha esposa, né? Mas é guerra. Mas de guerra Não é vai fácil, sempre existir. Mas vai sempre Imagina existir. 32 anos. É porque o nosso É. relacionamento Eu começou tenho um de diácono lá verdade. na igreja que ele é casado há 40 e poucos anos. E ele já é idoso, a esposa dele é idosa. Mas tem guerra. Ele vira e fala: pastor, do jeito que tá, não tá dando, não. Vou jogar essa velha pro alto. Eu falo: e tu vai pra onde? Tá bem. Tu vai viver como? É verdade. Né? Então, eu acho que é desafiador isso. É. Mas Mesmo. para a senhora deve ter sido muito mais desafiador, porque não foi uma pessoa comum. Porque o senhor ficou quantos anos em situação de rua? A situação de rua, mais de 20 anos, mais de 25 anos. Aí, bastante tempo, mais de 20 anos. É, mais de 20 Né? Então, anos. manias. É verdade. A coisa de mania que ela tentava tirar de mim, porque quando a gente tá na rua, a gente, esse papo fugir do freio, a gente bota 10 meias. Eu arrumava meia. Meia de calçar? Meia de pé, e foi uma luta pra ela. Porque ele não tinha paradeiro. Ele sempre ficava num lugar, lugares diferentes. Como ele ficava em lugares diferentes e não tinha guarda-roupa para ir junto, ele botava as 10 meias em cada pé. Botava 2, 3 blusas, Mas a mania é mesmo de morador de rua. né? É, E juntava um monte de garrafas de perfume, de desodorante. que eu jantava, é. Era uma Juntava, Cara, Pois é, ela casou com uma pessoa porque ela paga um preço. Sofreu muito, porque eu juntava um montão de bagulho de perfume, um montão de frasco de perfume, meia, botava 5, 6 meias, não sei, 5, 6 meias no pé, entendeu? E ela que falava: por que toda essa meia? Eu gosto. Você usa uma meia só. E ela foi ali me Teve que ajudar. reeducar, né? É isso. Mas deixa eu voltar aqui na ordem, para o pessoal não ficar perdido também. E quando que o senhor saiu dessa situação, dessa condição de rua?
Em que momento, como que foi, como que se deu isso? Não, Que ela pontuou que vocês já estavam fazendo a peça. Ela deu uma pulada aí então, o que na aconteceu? conversão, né? Eu fui, aceitei Jesus. Aí uma saudosa irmã Eliana, que já dorme no Senhor, a maioria dela não acreditou, não, mas ela acreditou muito em mim. Porque eu fumava um baseado, eu tava na igreja, mas fumava um baseado. E eu falei, Mariana, eu tô fumando baseado. Vamos lá. O senhor estava morando em situação de rua, Ah. aí aceitou Jesus na igreja, ou alguém igreja. foi lá te resgatar? Não, quando essa igreja lá, do pastor do Tá Vivo, pastor Renato, quando eu entrei quando eu fui pra lá, pra irmã Eliana, que me pegaram e me levaram pra casa dessa irmã, dessa Entendi. saudosa. Como se fosse um resgate, um grupo Um resgate, porque ali também fica muita jovem ali mesmo, na casa dela. Fica muitos jovens ali. Conversando. Conversando, nego jantava lá, almoçava lá, dormia lá, aí eu me botava por lá também. Só que o marido dela não acreditava em mim, o marido dela. Não acreditava que eu ia ser pudesse ser liberto. E ela dizia, não, Manuel, ele vai ser liberto. Não é nada ser. Porque naquela época, ou tu era liberto, ou era liberto, irmão. Porque esse negócio de demorar a ser liberto, não. Tu tem que dar teu jeito. Entendeu? Só que tinha uma oração de madrugada, tinha uma oração matutina na casa dela. Eu saía, ia pra situação, fumava um baseado e ia pra orar. Quando não é isso, era uma igreja do lado. Ela congregava uma igreja do lado da casa dela, que fazia parte dessa igreja onde eu entrei, do pastor Renato lá em Anchieta. Era uma congregação. Quando eu aceitei Jesus lá, foi uma coisa só. Aí eu, Tapuia, que é Anchieta, Boaciga, que é também Anchieta, ou Olinda, não lembro, e a Rua Geni. Faz parte do mesmo campo da igreja. Campo, tudo mesmo campo. Então, é um pastor só. Por isso, quando teve essa peça, Vocês se encontraram. nos encontramos. Reencontraram, na verdade. Porque quando ela me encontrou, não lembrava legal. Eu estava muito doido. Com o tempo, fui lembrando. E foram as casas de recuperação também, que eles me ajudaram muito, né? Na casa de recuperação. Que eu tive que ir para a casa de recuperação, porque o bagulho tava bravo, irmão. Bravo. Deu um montão de ferida no meu corpo, porque eu larguei as drogas assim, o sangue, ele se acostuma com aquilo. Quando você para, entendeu? Eu consegui largar muitas coisas, menos baseado. E o anjo do Senhor desceu. Deixa eu explicar outra coisa aqui. Aí acharam minha mãe. Minha mãe estava em Belfort Roxo, num barraco chamado de Candomblé. Era do Queto. O barracão. Barracão. Me levaram até minha mãe. Eu não lembro quem me levou, mas me levaram até lá. Minha mãe estava com contregum, cabeça raspada, toda de branco, de cabeça baixa. Ela não podia levantar para me ver. Ela, quem é que tá aí? Eu falei, não, mãe, sou eu. Barracão, todo enfeitado. Ela disse assim, toma a chave lá de cá, vai lá para casa. Ela nem assim fala assim, meu filho, sei que eu não podia abraçar. É que eu tô falando. Para Deus é tudo bagunça. Negócio tu raspou a cabeça, não pode abraçar filho, não pode abraçar ninguém, tem que dormir no roncó, ficar nessa santidade ali. Separação total. Aí para Deus as pessoas querem complicar. Vamos jejuar no domingo, mas não se conserta, jejua de qualquer maneira, jejua de coração abatido, jejua sem falar com o irmão. Toma Santa Sé errado. Toma Santa Sé errado, mas lá no Candomblé é tudo certinho. Do modo dele lá, mas certo. O que aconteceu? Aí eu fui. Falei, onde é, mãe? No Paiol. Eu sabia onde era o Paiol. Só não sabia onde era a casa dela. Eu tava achando que era uma casa. Um casarão bonito e tal. Pô, aquele barracão bonitão lá, né? Falei, se o santo dela der isso aí pra ela, então a casa dela ia ser maravilha. Casarão, a mansão. Casa da mansão. Aí saí procurando. Onde mora a dona Lúcia aqui e tal? Aí achamos. Entra num beco, matagal aqui, matagal ali. Aí entra assim, o barraco de tábua, no meio do mato. Marlon, no meio do... Não é aquilo que tá hoje, não. Matagal, assim, cobrindo. Misericórdia. Aí, antes daquele barraco de tábua, tinha outro barraco de tábua. O meu pai, achando que a minha mãe estava lá dentro, tacou fogo no barraco de tábua. Só que a minha mãe estava no candomblé, mas pegou fogo em tudo que ela tinha. O homem era ruim. Aí minha mãe lutou, foi fazer faxina. Nessa época, ela não sabia que eu estava vivo, eu nem sabia que eu tinha ela.
Eu estava por aí. E ela fez de novo o barraco. Foi nessa época quando eu entrei lá, tinha um sofá velho, no canto rasgado, um assentamento do Aguidar, com uma vela de 7 dias, bife, tudo ali aceso ali, e e dentro do barraco, o chão batido de concreto e um sofá amarelo rasgado. Só ficou eu ali. Ali, acho que eu já namorava ela, não lembro. Você namorava? Não, né? Acho que eu namorava ela ainda não. Aí, ali, meu irmão, eu comi o pão que o demo amassou. O diabo se manifestava, sai da igreja. O nego tá brincando achando que o diabo não existe. E isso o senhor novo convertido. Novo eu tinha o quê? Acho que eu não tinha nem 3 meses. Ainda em fase de libertação, De indo pra libertação. igreja e usando ainda. Fumava um baseadozinho, mas bem levinho, sabe? Baseadinho bem levinho. Claro, eu não sei se existe baseado. Existe baseado Mas, pesado. Todo dia, mas não era como antigamente. Mas estava usando. Pô, mas mesmo assim eu tinha citado Jesus. Então eu acho que eu achava que ele demônio tinha... Aí o demônio se manifestar, dizer, eu vou te matar, vou matar você, vou matar tua mãe. Não sei. É uma guerra espiritual tão forte que eu quebrava o que não tinha, sozinho no barraco. Isso que eu tô te falando, ali eu fui ver que verdadeiramente Deus existe. E eu estava deitado, uma guerra espiritual terrível, deitado, eu via demônio nos fios de alta tensão. Demônio atravessava o barraco de Tábua, onde nós morávamos, onde eu ficava ali, e dizia, eu vou te matar, vou acabar contigo. Não, porque todos nós sabemos que o diabo, ele não tem corpo, né? Ele Espírito. é espírito, mas ele fala. Ele fala, ele aponta, entendeu? Então é terrível. O que aconteceu? Aí eu ouvi uma voz dizendo assim, Marco Aurélio, eu disse, quem é que tá aí? É Deus? Aí falou assim, Aí botou o dedo assim na minha boca, botou a mão na minha cabeça. Lembra do corpo que eu tava cheio de ferida? Sim. Ele começou a fazer assim nos meus pés, foi subindo um fogo, subindo, e foi queimando toda aquela ferida. Naquele dia pra cá, até o dia de hoje, nunca mais vi demônios, fui curado, nunca mais usei drogas. Aí, você dá O senhor também já estava buscando essa libertação. buscando essa libertação no monte. Eu fumava um baseado cedinho, mas subia um monte. Fumava baseado, mas ia pra consagração. Fumava baseado, mas ia pro culto de libertação. Nunca deixei de buscar esse Deus. Quando a pessoa chega na igreja, vai dizer, pastor, não quero ser Jesus não, sabe? Porque eu bebo, né? Porque entendeu? Eu gosto de um negocinho. Minha filha, Eu também acho que essa é a maior mentira que o diabo inventou, é que a gente tem que se libertar primeiro para depois Isso. ir para a igreja. não precisa. A gente, na verdade, tem que se libertar na igreja. Na igreja, é lá, sendo abraçado pelo pastor, sendo abraçado por cada membro da igreja, porque a libertação, ela é um conjunto de amor, É isso. entendeu? Não adianta, porque a gente não tem um antídoto. Olha só, isso aqui é do laboratório químico farmacêutico, mandei fazer para você tomar, para ser liberta agora. Não, quem liberta é Jesus. Um processo. É um processo, É verdade. mas através do amor, entendeu? Então hoje, tô aqui com a sua mãe e outro milagre. Ela não pode ter filhos. Ela não pode ter filho, mas Deus disse que Deus ia dar filho para ela. E Deus abriu a madre dela, aí veio você primeiro, aí você abriu mais 3. Só Deus que faz esse milagre mesmo. Só ele. Só Deus que faz esse milagre. Mas só que aí tá ok. Aí vocês se reencontraram. Tu aceitou Jesus, se libertou, aí vocês se reencontraram. Lá na Matriz, na Rua Boacica. Lá na Rua Boacica. É. E liberou para casar. Na realidade. Pai dela, que te prendeu 10 vezes. Isso Mas, é coisa de doido então, também. mas Cara que mas prendeu não 10. foi em presídio, não. Porque eu era de menor. Foi na... Foi na Funabem, na época era Funabem. Eu não sei o que é o nome hoje. É para menor infrator, né? Menor infrator, isso aí. Porque não existia esse negócio, eu acho que é Padre Severino, não lembro. Ou não sei que hoje é Funabem ou Padre Severino. No meu tempo era Funabem, que hoje é outro nome, tem outro nome, mudou. Tá? Mas ali, aquele lugar ali é a faculdade para tu virar bandido. Na minha época, eu não sei como é que tá hoje. De repente tá melhor.
Mas ali você apanhava todo dia. Tinha um negão lá grandão com a corrente, tipo corrente na mão. Vacilava, ele dava chicotada, dava tapa na cara e chamava a gente de sementinha do mal. Eu tô ouvindo vocês contando a história, mas eu fico pensando muito na questão também das políticas públicas, né? Porque foi o que faltou. Mas- O senhor pontuou aí, por exemplo, os abusos que a sua mãe sofria, né? E não tinha uma condição. Na época, claro que é da época, não tinha a Lei Maria da Penha, mas não tinha uma condição. Tu foi para as ruas, mas também não tinha Tu sentiu essa falta de políticas públicas, né? Porque é obrigação do Estado oferecer o básico, né? Constitucionalmente falando, o Estado tem que oferecer saúde, é, moradia, o básico. As 3 refeições. Refeição, tem as 3 refeições, isso aí é o mínimo. Então, naquela época, por isso que eu falo, pastor, eu sei que a política está conotada em termos pejorativos, entendeu? Muita coisa errada. Mas olha só, naquela época a política não funcionava. Esse tal de CRAS, Eu não sei nem se existia, né? Eu, honestamente, não sei nem se eu nem sei quem existia também. o É. CRAS. Então hoje, existe verbas já destinada para o assistencialismo que você fala, né? Sim. Que na época não tinha isso. Hoje tem mais projetos, mais ONGs, entendeu? Que trabalha para poder, em cima dessas pessoas, chamado ADIC, né? Ex-ADIC. Adido. Não, ADIC. ADIC é pessoas que já foram usadas de drogas, Sim. que são droga ilícita. Tem a droga lícita, que é caninha da roça, velho barreiro, e as drogas ilícitas, entendeu? Que são baseado, cocaína, etc. Eu digo isso porque, desculpa te cortar, porque eu sei que vocês também são fundadores de uma instituição, né, social, que é uma ONG. E eu quero entender se foi a partir daí, desse sentimento de ausência do poder público, que vocês iniciaram esse caminho. Entendeu? Porque, pela história, foi por conta da igreja. O senhor se libertou, claro, abaixo de Deus, mas teve que ter ali uma ação efetiva de pessoas. E essa ação efetiva de pessoas não foi de nenhum poder público, foi a igreja, né? E teve que ter apoio, teve que ter instrução, né? Eu sei que agora o senhor pretende fazer a faculdade, mas que poderia ter sido feito antes, né? Poderia ter estudado antes e tal. A minha pergunta é: isso se deu, a fundação do projeto Esperança e Vida, que é o que vocês vão falar um pouco sobre isso, se deu pela ausência, pela visão que vocês tiveram da ausência do poder público? Ou não? Então, ela só tem 12 anos, eu acho. Não, em 2012. 2012, tem quanto tempo? Tem mais. Mas, tá. Já existia o poder público trabalhando em prol dessas pessoas. Tem o Degases, tem outros que trabalham para essas pessoas. O que aconteceu foi o seguinte, a ideia foi dela. Ela disse, se você conseguiu, se nós conseguimos transformar a sua vida, se você me ajudar, nós vamos montar um projeto, vamos salvar outros Marco Aurélio. Aí eu fui contra. Eu falei, um raio não cai 2 vezes no lugar só. O meu foi uma situação muito milagre. É a história que a gente começou falando aí, a falta de fé, né? Muito milagre. E eu Carminha, eu tô fora disso aí, entendeu? Aconteceu comigo, graças a Deus, glória a Deus, mas vamos tocar a obra de Deus, vamos... Aí ela, depois ela vai falar, vou parar, ela vai falar. Não pode falar. Mas o que aconteceu? Eu sofri uma decepção ministerial. E me deu uma pré-depressão. Graças a Deus, nunca pensei em usar droga, nada disso, mas fiquei com um pouco de depressão.
porque eu sofri uma Decepção. decepção. Na verdade, uma traição. Uma traição. Sofri uma Foi traição. uma traição. Uma traição, porque eu amei mais do que Deus. E sofri essa traição, não aguentei e fiquei dentro de casa deitado no quarto. Ela, eu não sei que foi ela que fez o projeto, subiu. Foi você que fez o projeto, né? Foi ela. Ela foi, subiu no quarto e falou assim: ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui que vai te levantar. Sai dessa cama e vai agir. Eu falei com ela: como é que você sabe que eu que vou dar o pontapé inicial? Porque você foi morador de rua. Você foi usuário de drogas. Você ficou na Funabem. Eu nunca passei por isso. Então não adianta eu abrir um trabalho desse se eu não tiver uma pessoa de frente que passou por esse processo. Então tem que ser você. Ela sempre teve uma visão assim, panorâmica do assistencialismo. Eu não, eu fui alcançado por assistencialismo, mas não de governo deles, mas assim, eu não acreditava que isso poderia alcançar outras pessoas. E ela foi, fez o projeto, aí ela desceu com papel na mão, do quarto. Pensei assim, pô, essa mulher tá maluca. Então a ideia foi dela. Tudo dela, nome, tudo. A ProSPV, no caso, que é Projeto Esperança e Vida. Mas de onde que surgiu essa motivação da senhora de fazer esse projeto, de criar? Foi a partir dele mesmo ou já tinha essa vontade, foi desse start da traição e quis focar em alguma outra? Porque eu imagino que essa traição também te alcançou, né? Como esposa, todo mundo sofre. Sim, todo mundo sofreu. Os filhos, né? Eu, ele. Mas essa ideia veio do próprio Deus. Eu não estava pedindo, clamando. Não, foi numa madrugada. Eu acordei com esse nome gritando no meu ouvido. ProSPV, ProSPV. E a gente estava indo para a igreja, a gente estava procurando o nome. E Deus, de novo, na porta da igreja, ele soou bem no meu ouvido. ProSPV. Eu queria entender por que ProSPV. Porque até então, a gente ainda não tinha, né, dado um nome. Mas ProSPV é uma sigla. E eu não sabia o que queria dizer. Depois a gente sentado, escrevendo ProSPV e fomos separando. Projeto Esperança e Vida. Esse nome não foi ninguém, não foi homem, não tiramos de YouTube, não tiramos de revista, não tiramos de internet, não. Foi o próprio Deus que soou esse nome no meu ouvido. Foi aí que nasceu esse projeto. Porque a ProSPV começou em 2012, não é isso? Como vocês pontuaram. Foi em 2012. E hoje é um dos maiores projetos que tem em Guaratiba. Atende lá 280 Sim. pessoas por dia, Por dia. né? 280 pessoas por dia com alimentação. Tem os cursos de barbeiro, curso profissionalizante. Para quem não sabe, a ProSPV hoje ela atende concurso de barbeiro, elétrica, informática, eletricista, Jiu-jitsu, jiu-jitsu, balé, design de sobrancelha. capoeira, design de sobrancelha, Transista. manicure, sobrancelha, transista. E isso tudo gratuito. Tudo isso de uma forma gratuita. E diga-se de passagem que nenhum dos profissionais são remunerados. Não. Quero entender como que vocês fizeram essa proeza de botar... Só eu falando aqui, foi uns 10 ofícios aqui, né? 10 cursos, e tudo profissionalizante, dando certificado corretamente, né? Como que vocês conseguiram isso? Sem pagar ninguém, Então, todo mundo de graça, porque eu acreditar na ideia, até vai que sou filho, né? Ou ele que é marido, ou que é esposa, mas como é que faz esse grupo de pessoas que não tem nada a ver, não tem relacionamento consanguíneo, vamos dizer assim, acreditar é na nisso? sua história. Quando você tem uma história verídica de libertação, quer dizer, nós estamos pensando agora, esses dias, eles queriam uma psicóloga para atender, lembra? Uma psicóloga para atender as pessoas. Eu fui convidado para pregar numa igreja. Isso é Deus. Quando eu acabo de pregar, a Carminha
estava conversando lá fora com as meninas, umas senhoras, né? Senhoras novas. Aí eu cheguei ali, comecei ali. Falei, caramba, Carminha não é de ficar em pé muito tempo de igreja conversando. Alguma coisa, tem algum mistério. Eu me liguei com Deus. Daqui a pouco, uma daquelas meninas, eu falei assim, olha só, a senhora tem desejo de prestar um serviço para as pessoas que precisam, carente. E ela começou a chorar e disse, é verdade, não foi, filho? É verdade. Foi mesmo. Então é o seguinte, eu preciso que você nos ajude. O senhor tem um projeto? Eu abri o celular e mostrei. Ela, meu Deus, é isso que eu queria. Só que eu não tenho dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro, não. Vou atender com o maior prazer. Então, todos os nossos colaboradores, eles vão lá por causa da nossa história. Aí lembra alguns minutos atrás que eu falei que ela falou lá quando estava começando que ela não poderia abrir esse trabalho sem ter eu do lado, que foi eu que morei na rua, foi eu, entendeu? Sim. Então, ela estava usando a minha história como portfólio para trazer essas pessoas sem ela saber. Entendeu? Na verdade, ali, o próprio Deus estava usando ela. E eu me apeguei naquilo que ela disse. Se você pegar isso aqui, você vai ficar curado. Porque eu tinha medo de ficar em depressão. Porque eu já estava começando. E então aquilo ali me ajudou muito. Porque você vai pro cartório, sai do cartório, conversa com uma coisa, conversa com outra, faz reunião aqui. Porque isso dá trabalho. Você olha assim, você atende muita gente, mas aquilo ali dá muito trabalho. É reuniões, né, na prefeitura, é ter um parlamentar que realmente respeita a sua história e sabe que você faz um trabalho relevante, né? Não só para o nível do Rio, mas nível Brasil. Porque uma pessoa transformada, entendeu? O Brasil ganha. Sim, dado que esse projeto é um projeto de nível Brasil, realmente, né? Sim. Com planos para chegar em outros estados, né? Isso. Alcançar outros Você municípios. sabe que nós ganhamos uma licitação agora também, né? Sim, sim. O Né? senhor pode falar até um pouco sobre isso, Pode. que tem um projeto. Que, inclusive, antes do senhor pontuar sobre essa licitação que foi ganha, é importante dizer que o início não foi um início fácil, né? Que não teve não teve parceiros, não teve muitos parceiros. Quando eu digo parceiros, é impulsionamento do poder público, então foi um início sozinho. E agora a gente tem alguns parceiros que é da Secretaria de Trabalho e Renda, né? Isso, certeza. isso. Que Pessoas maravilhosas. tá trazendo cursos. Eu Isso. gostaria que o senhor falasse um pouco dessas parcerias aí boas Tá. que tem angariado, tem agregado Agregado. Então, a Secretaria de Trabalho e Renda do município. do município Do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro, eu particularmente não conhecia. Na verdade, eu nunca ouvi falar antes de ter nosso... Até quando o nosso projeto estava aberto, eu não sabia que existia, porque eu era muito garrado só numa secretaria, chamada de assistencialismo. Da Secretaria de Assistência Social. Isso, porque... Suas. Porque ali... É SUS que se fala? Suas. Porque era ali que como que te falar? É a alma da assistência. É ali que você ganha a documentação para você poder adquirir o SEBAS, que é como que se fala, filho? Certificado. Um certificado do governo federal. É ali que vê os projetos, entendeu? Mas você tem que estar alinhado com o quê? Com a política. Porque se você não estiver alinhado com a política, porque quem vai assinar, quem vai te direcionar, entendeu? Tem que te conhecer. Conhecer seu trabalho, ver que é relevante realmente, senão você não consegue. E, milagrosamente, nós temos a cozinha, né? Que estava na assistência. Essa cozinha sai da assistência. Para quem não sabe, a cozinha ela é um projeto que era da assistência social do município do Rio de Janeiro que oferta, né, alimentos todos os dias para as pessoas que têm necessidade, que são cadastradas junto ao CRAS, não é isso? Isso. E também jovens aprendizes. Eles também... E também jovens aprendizes, né? Que fazem e todos os dias recebem ali esse alimento. E passou para a Secretaria de Trabalho e Renda. Isso. A administração. Então, cada secretaria, quando a secretaria assume um projeto que o seu projeto está ligado, você tem que ir lá conhecer o gestor. Porque não adianta você estar ligado numa secretaria se você sabe quem é o secretário de lá. Então, aí eu fui lá, conheci o secretário, que é chamado Emanuel, né?
Aí só que eu tava conversando com ele, eu não sabia que era ele. Eu falei, pô, eu queria falar com o secretário. Ele, pô, o secretário tá por aí. Eu falei, pô, irmão, mas por aí aonde? Ele não é secretário daqui? É, pô, mas tá bom então. Aí eu fui, falei com a secretária, falei, minha senhora, você pode me ajudar a falar com o secretário? Porque aquele moço, ela tá dizendo que tem que ser... Ah, a mulher olhou assim, deu um sorriso, mas eu nem me liguei. Aí agendou. Quando eu volto lá, chego na sala, daqui uns 15 dias, quem era o cara? Era o mesmo cara que falou comigo. Eu falei, meu irmão... Mas o senhor também foi de enchido lá. Foi de, Não estava agendado, não. Esse não aí, estava né? nem agendado, foi na cara e na coragem. Porque quem veio das ruas, meu irmão, não vai esperar. Porque, então, isso tem uma coisa de bom, ô pastor, que você adquire das ruas, é você pensar na frente. Você nunca deve... Digamos, eu quero isso aqui vai ajudar o projeto. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu já estou aqui. Se dá não, tudo bem, deu não, mas primeiro eu já estava aqui. Não vou ficar frustrado. Mas se der sim e eu não estava aqui, caramba, cara, se eu tô lá, eu levo. Se eu tô lá, eu saudava uns 10 pessoas só com isso aí. Então, eu tô sempre na frente. Graças a Deus por isso. Porque o tempero, quando o mendigo tá lá no lixo, ele não tá procurando um bagulho de validade, ele Mas é pessoa em situação de rua. É isso Não daí. dá para. Eu sou da velha antiga. Eu acho que é legal falar sobre isso, porque as pessoas dizem que a política hoje está conotada em corrupção, em pessoa que rouba, pessoa que é tratante, que fala e não cumpre. É isso aí. Só que a gente entende que a gente precisa caminhar. Tudo, na verdade, hoje em dia é política, né? Tudo hoje em dia é você fazer política. E existe, de fato, a boa política. As pessoas quebraram essa coisa de trazer a boa política para ter um pejorativo. Principalmente nos últimos tempos, né? Gente sendo roubada, gente roubando, gente sujando o nome, mas ainda existe gente boa nos governos, gente boa no... E tem pessoas que Deus prepara, adestra ela para você. Emanuel e Cristiane, da Secretaria de Trabalho e Renda, foram pessoas que Deus preparou, tá? É o secretário Manuel Vieira e a Cristiane Isidora, a Cris, que chama você de filho, né? Ela é minha mãe. Um abraço pra Cris aí. Um abraço pra Cris. A Cris. Também pro Manuel. E também pro Ribeiro, né? Pro deputado federal Áureo Ribeiro. Deputado federal Áureo Ribeiro. Querido também, um amigo. Pessoa maravilhosa. Teve lá na congregação, né? Teve lá na nossa igreja, comeu pra caramba, sentou na minha cadeira, fez um monte de tudo errado. Naquele dia eu fiquei com medo de você. Não, tem que ter isso, que sentar, vai ter que aceitar a prova também, que é a cadeira confortável, mas não quer a luta. Não, vento e não quer não. Mas foi benção, graças a Deus, né? Então foi pra lá. Aí eu conheci esse povo. E eles colocaram lá dentistas, dentista móvel, né? Fixo, sim. Colocaram lá também, botou também trabalho. Através de uma parceria boa. Parceria boa. Olha, nós nunca tivemos, dentro da prefeitura, assim, essa estrutura. Prefeitura do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Comida, 280 comidas por dia. Eu ligo para ela e falo, só preciso do móvel dentista. Leva. Eu preciso que leva para lá também a negócio de trabalho, para dar trabalho para o povo. Leva. Agora eu preciso qualificar os microempresários da comunidade. Eles levam. Tá? Tudo que eu peço à secretaria, eu nunca vi um político. Eu sou coadjuvante, não sou nada. Entendeu? É assim, nos atender. Tão bem, né? Tão bem como tem nos atendido. Então, você, meu filho mais velho, você viu tanta volta que papai tomou, né? Tanta volta que você fala assim, pai, essas voltas o senhor toma, eu não tomo, não. Eu particularmente, eu viro e dizia, né, que não dava, que era errado, mas quando eu me tornei pastor de igreja de fato, né, cuidando de pessoas, eu vi a necessidade, porque tu tem um membro que precisa, às vezes, de uma internação, que precisa de um auxílio, de uma cirurgia, de um atendimento, alguém que precisa de alguma situação e você não tem a quem recorrer, porque você fica numa ilha.
Porque hoje em dia as pessoas demonizaram a política. Falaram que política é do diabo, que o político é o diabo e que o anticristo vai vir dele. É. E aí você tem que ficar... Você não tem como ajudar mais, não tem como qualificar mais, né? Aí escravizou o povo com a cesta básica. Hoje em dia, na nossa igreja, a gente abençoa com cesta básica, mas a gente pode sim pegar o sujeito e falar: não, tu vai receber a cesta básica hoje, mas tu vai fazer um curso profissionalizante de 1 mês e meio e depois tu vai trabalhar. Isso aí. Entendeu? Então a gente não cria uma dependência da pessoa. Eu tô na igreja porque eu não posso sair de lá que eu ganho uma cesta básica, não. Ninguém é da nossa igreja porque depende da gente. Isso aí. As pessoas congregam lá porque de fato amam estar lá, que é uma igreja que investe nos jovens, é uma igreja que investe. Tô aqui com o jovem Tiago, que tá aqui nos acompanhando, fazendo a mídia da igreja, mas ele sabe que tem que estudar, que tem que tirar nota boa, que tem que se profissionalizar, tem que ganhar bem. Entendeu? Principalmente, eu particularmente, nós que somos de cor, que somos negros, né? A gente precisa realmente, numa nação que é uma nação que as pessoas não maqueiam muito isso, mas é um fato, é uma nação racista. É um racismo que é um dos piores, que é o velado. Entendeu? Então a gente tem que ser o melhor em tudo. Se a gente não for o melhor, não dá. Porque a gente tem que sempre ser o melhor. Então tem que se colocar mesmo, tem que estudar mesmo, tem que trabalhar e ser o melhor no seu emprego. Não é para se amostrar, não é para ser metido, não é para você desfazer dos outros, não é? É para realmente você ter uma condição e a gente poder dizer de cabeça erguida que a gente chegou pela nossa capacidade, pela nossa condição. Hoje, lá na nossa igreja, os membros da igreja que estão nos acompanhando sabem, quando a gente ministra oferta, eu falo isso para os obreiros. Vocês podem ministrar a oferta de cabeça erguida, com orgulho, que aqui nós estamos não porque dependemos. Isso aí, né? Mas estamos por vocação e não por profissão. É isso, né, pastor? É isso mesmo. É assim, falando da política ainda, que se me permite, hoje a gente já pode ter assim, uma emenda parlamentar. Se você está com um político acredita no seu projeto, ele pode liberar uma emenda parlamentar e você aumentar mais seu portfólio na área do projeto. Quer dizer, colocar... Agora tem uma luta das mães, tem seus filhos que têm especial, que não tem onde colocar, entendeu? Então, quer dizer, nós queremos montar um trabalho nessa área, mas com psicólogo para atender a mãe, porque muitas vezes, quando o pai descobre que o filho tem isso, ele separa. Tem algum tipo de espectro, né? Então, ele separa e a mãe fica sozinha. Eu fiz uma reunião uma vez com mais ou menos umas 20 ou 25 mulheres que têm seus filhos especiais sem nenhum respaldo de ajuda pública. E essas senhoras já estão também ficando que nem os filhos. Porque tem criança que não tem nem unha mais. Que ela passa a unha na parede, entendeu? Dá cabeçada. Então, e a gente quer trabalhar essa área. Mas não quero só trabalhar com eles, mas com os pais. Especialmente a mãe, que mais sofre. Entendeu? Um psicólogo para ela. Dentro da unidade. Quando o filho está sendo tratado aqui, ela está sendo tratada aqui. Entendeu? Que isso ajuda muito para ela poder criar, ajudar aquele filho. Que eu acho que vale até a pena o senhor pontuar agora sobre a licitação, né? Que ganhamos para fazer um desses trabalhos, que vai ser muita coisa lá. Então, gente, sempre ela, né? Ela passava e fez esse terreno ali nos Caboclos. Filho, esse terreno aqui. Falei, o que tem esse terreno? Tá aí. Falei, deixa aí. Entendeu? Aí, mas ela não abria. Só falava esse terreno. Aí um dia lá em casa, ela falou assim, você não levanta esse terreno. Vê lá, você tem uma amizade na prefeitura. Vê que você consegue levantar. Falei, tá bom, Camilo, eu vou ver. Aí, ela sempre com a visão, né? Ela sempre com a visão. Uma visão. Por isso que é bom casar bem. Quando tu casa bem, a mulher te empurra pra cima. Então, tudo que nós conquistamos hoje abaixo de Deus é o meu esforço
e a visão dela. Quer dizer, eu sou o da rua, né? Que eu sou meio doido, assim. Esse jeito que você sabe como é que eu sou. Ela já é igual você. Ela olha e tal, quer dizer... Foi o que ela acabou de falar alguns minutos atrás. Falou assim, eu vejo a qualidade dele. O Belão falou? Sim. Eu vejo as qualidades. Porque uma das nossas qualidades que Deus tem nos concedido é isso. Eu luto, entendeu? E aí eu fui pra lá, aí falou assim, descobri que o terreno é da Secretaria da Educação, para fazer uma creche. Aí, falei, cara, como é que eu tenho que fazer? Aí lutamos ali, dentro da prefeitura, e pedi que desmembrasse da Secretaria de Educação, porque hoje o governo atual, não sei se vai continuar assim, eles não montam mais creche. Eles parecem que aluga local, não sei. Eles fazem uma parceria, né? Uma parceria. Então, aquilo ali As creches comunitárias. Não é isso, creche comunitária. Então, ali não vai fazer. Bom, então, em cima disso, nós conseguimos desmembrar. Nesse desmembramento, foi para... Eu queria que não fosse por licitação. Eu queria que fosse por... Como é o nome que você fala? Sessão? Cessão de uso. Uhum. Mas, não sei que pode... Mas disseram que não podia. O Ministério Público, não sei o quê, pode. Só licitação. Pô, se licitação, o Brasil todo vai pode concorrer. Sim. Pô, aí eu tô... Como é que eu vou ter grana para poder concorrer? Concorreu, né? Hã? E isso tudo foi concorrido pelo projeto Esperança e Vida. É importante pontuar isso. Isso. Né? A ProSPV, que é uma instituição que tem todos os documentos, né? Todos os documentos. Alvará, utilidade pública, implementada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? CMDCA, SEMAS. E isso tudo sem nenhum tipo de grana. Dinheiro. Dinheiro. Indo lá, aí a ciência social fazendo a metodologia, o plano de ação, e leva lá, bate na trave, tem que tirar isso aqui, e reunião lá, e fala, entendeu, Caminha, né? É uma luta, tá? Às vezes já tivemos tempo de a gente ir para lá e ficar lá, chegar lá 10 horas da manhã e sair 5. Porque é uma bateção na trave, você poder entender o que tem que colocar ali. Já se frustraram muito? Eu acho que isso é importante dizer, porque tem muita gente que está nos assistindo agora que tem projetos, né? E não só projetos sociais, mas projeto de abrir empresa, projeto de, enfim, empreender de alguma forma. Porque aqui a gente está falando só dos sucessos, né? Mas já teve muito fracasso, teve muita frustração. Não, frustração no meio do caminho. Tem. Primeira coisa, quando a gente montamos o trabalho, veio muita gente. Pensando em quê? Dinheiro. Em dinheiro. Porque claramente, quando a gente fala nesse trabalho social e ONG, né? As pessoas imaginam logo em dinheiro, até pela corrupção que existe muito por aí, eu imagino que... Então, e só que eles notaram na gente que a gente não estava atrás de dinheiro. A gente queria realmente mudar, cuidar de pessoas. Aí ela disse, não é isso que eu quero oficina, que é o que nós temos hoje lá, que você acabou de falar que tem. Mais uma vez ela entrou com as ideias dela e o negócio andou. Agora, as pessoas que querem montar um trabalho, projeto, pastor, não é fácil, tem que ter dinheiro. Porque paga. Então eu vou fazer então pela público, como o nome se fala? Pela Defensoria Pública. Vai esperar uma eternidade. Porque eles vão dar prioridade a outras coisas, menos isso. Então, de graça lá, vai ser difícil. Tem que ter muita força de vontade. Força de vontade. Você tem que ter uma assistente social, e quem faz o projeto é ela. Ela vai fazer o projeto em cima das suas ideias. E tem que bater com a lei. Entendeu? Por isso que ela tem que fazer o projeto. Depois dela, você precisa de uma psicóloga para também estar ali, porque a psicóloga, as pessoas quando é na pobreza extrema, ela precisa também ser atendida não só pela assistência,
mas também para uma psicóloga. Entendeu? E a psicóloga é que vai direcionar para ela fazer transista, que é para ela fazer elétrica, Uhum. para ela fazer álcool gel, Sim. aprender, entendeu? Não é assistência social, não. Assistência social só vai ver você mora onde, quantos cômodos, e não sei o que, não sei o que lá. Tem água potável, Vai fazer o vai fazer mapeamento o social, né? mapeamento social. Mas quem dá o veredito, dá direcionamento, se houver o caso, É o é psicólogo. a psicóloga. E se o psicólogo entender que antes de fazer esses cursos, ela tem que ir para o psiquiatra, ela também encaminha. Então, por isso que é bom a gente também ter um psiquiatra. Entendeu? Porque a pobreza é extrema, ela deixa a pessoa muito, muito tensa. Muito tensa. Eu tenho problemas. Consequência daquilo lá de trás. Que eu não fui para psicólogo nenhum. Entendeu? Eu mesmo me autoexamino e eu tenho que fazer isso aqui. Entendeu? E vou tocando a minha vida. Já tô nessa, mas o certo mesmo, certo, eu tinha que ir para o psicólogo ser tratado, até hoje. Eu não sou. Às vezes, assim, quando a pessoa grita comigo, grita assim, digamos, tá aí o Carminha lá. Carminha fala um bagulho assim, eu já olho assim para ela e já tem aquela lembrança. É o gatilho, né? Gatilho, essa é a palavra certa. É o gatilho. É o gatilho. Eu tenho isso, entendeu? Se a pessoa me olha de cara amarrada, eu já lembro. Pô, irmão, lembro que foi pedir comida lá, o cara me olhou de cara amarrada, entendeu? É o gatilho. Eu tinha que ser tratado, mas por coisa minha mesmo, eu acabei não me tratando, até hoje não me trato, mas tem que ter esse tratamento. Então tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra, e tem que ter todas essas oficinas, como ela deu o coisa, entendeu? Porque se a pessoa, quando se forma, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar. Então ela vai levantar sua autoestima. Ela consegue levar um pão para casa, um arroz, uma comida, entendeu? Levar o seu filho para um parque, coisa que ela nunca imaginou que ia fazer. Então o projeto, ele resgata a pessoa para a sociedade, entendeu? Então é isso, precisamos de política pública e pessoas que realmente acreditem no nosso projeto. Porque ter projeto é mole, mas mantê-lo não é fácil. Tivemos parceiros, amigos, né? Que Oi? nos ajudou. Amigos, parceiros, que nos ajudou muito. Né? Eu Pontuar acredito eles. que é importante dizer isso também, porque a Sim, pessoa, a gente pontuou também muito sobre políticas, sim. né, públicas, sobre o governo municipal, sobre o governo do estado, mas é importante a gente dizer que teve pessoas físicas também, né, Física. para Pessoas pagar esses documentos, não é nos isso? ajudou Essa- muito. E Nos eu ajudou muito. queria que a senhora falasse sobre isso, essa gratidão das pessoas, né? Gente, sinceramente, eu não tenho E foi zero palavras oferta de igreja, né? Foram pessoas físicas mesmo. físicas, não tenho palavras assim para agradecer essas pessoas. São duas pessoas que eu pontuo, porque ficou muito com a gente, né? Ficaram muito tempo. Uma pessoa foi Cláudia, né? Que foi uma amiga, e a outra pessoa foi o Wellington, porque ele dividia com a empresa que ele tinha para poder sustentar, né, um projeto que a gente tinha que era de Prótese. prótese. Ele tem uma clínica, Tem uma então ele clínica. liberava prótese dentária, porque a pessoa que usa crack perde os dentes, Exatamente. entendeu? Então a gente dava prótese para essas pessoas que usavam crack. E é isso Nossa. mesmo. E Cláudia nos ajudou muito, né? Foi um ano pagando um aluguel ali em Campo Grande, comprando tudo que a gente tinha, aparelhos, mesa, tudo. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. E até hoje. Nunca me Pessoas, né? cobrou, nunca. E teve outros parceiros também, né? Que estiveram com a gente, que trabalhou. Tem o doutor Diego e outras, né? Que agora eu não lembro o nome. São pessoas que, de fato, nos ajudou, sem pedir nada em troca. Só que aí, dentro desse contexto, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, para vocês dois. Eu queria que vocês honestamente dissessem. Cada um vai responder, ok? Isso tudo valeu a pena?
tudo que aconteceu? É a história da ProSPV, Nossa vida. isso. Para estar hoje onde se está. Porque claramente tem uma iniciativa de Deus. Deus ele falou, mas Deus ele fala, a ação é nossa. Compreende? Se a senhora não fosse lá embaixo da marquise, evangelizar, se ele não tomasse essa atitude de querer mudança, do projeto, Deus está no negócio, mas se a senhora não fizesse, tivesse todo esse cenário, valeu a pena? Hoje, Hoje, para mim, valeu. faria tudo de novo? Faria. Faria. Faria porque uma das minhas maiores preocupações é passar por tudo que eu passei e depois ficar sozinha. Mas hoje eu não estou. Por isso que valeria a pena. Porque se eu passasse de novo, eu sei que aqui do outro lado eu estaria com ele. Por isso que para mim valeu a pena. Entendeu? Ele é meu amigo. Então, assim, eu não tenho amigos. Meu amigo é meu marido. Então, nossa vida foi toda trilhada, traçada, tudo por Deus. Deus veio fazendo tudo. Eu conheci ele pequena. Eu conheci ele pela primeira vez que eu o vi, eu tinha 7 anos de idade. A segunda vez que eu o vi, eu estava com 12. A terceira vez que eu vi ele, eu devia estar com uns 15 ou 16 anos. Depois a gente se encontrou de novo, eu já estava com quase 20. E depois a gente se casou. Então, para mim valeu a pena. E eu faria tudo de novo. Mesma pergunta. Então, assim, poxa, eu não tenho nem com escolha, né? Que escolha? Porque eu fui achado. Tá melhor. Tá melhor em tô qualquer melhor do que ela. Porque não senti cheiro de cocô, não senti cheiro de urina, não senti cheiro de mau hálito. Sentiu tudo por ela. Que ela teve que pagar esse preço para me fazer o que eu sou. Então, assim, eu não tenho como dizer. Agora, agora do casamento, eu já liberto, entendeu? Aí sim, eu casaria com a mesma pessoa 40 vezes, né? Como você acabou de falar, não existe casamento perfeito. Isso não existe, isso é utopia. Existe o casamento de respeito, de abaixar a cabeça na hora certa, ficar quieto na hora certa e falar na hora certa. Entendeu? Cumplicidade. Né? É cumplicidade, senão não dá. Entendeu? Você tá com 10 anos, ou tá com 40, então já quer levar a velha pra cima. Eu com 38, tô com 32 anos casado. Então, assim, do casamento pra cá, eu faria a mesma coisa. Entendeu? Porque você nota que você mudou. Caramba, olha o que eu era, o que eu sou, e tudo do lado dela. Entendeu? Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida dela e por tudo que eu passei. Alguns anos atrás, eu estava muito triste com a minha mãe. Mas, graças a Deus, isso já acabou, entendeu? Uma das coisas também que eu deveria passar pelo processo do psicólogo, mas eu também me olhei dentro de mim mesmo, me arrumei dentro de mim e falei, não, minha mãe inteira foi vítima também do sistema. E hoje também ela está feliz lá, 80. Perdoou ela, né? Custou, mas perdoei, em nome de Jesus. Graças a Deus. Porque se o fato de me perdoar esse mole, tô sendo hipócrita. Foi brabo. De vez em quando ela perguntar, você me ama? Eu desconversava. Mas se eu não fosse evangélico, eu te amo. De boca. Mas evangélico tem que ter. Tem que botar a cara. Eu falei, não, só que eu nunca falei pra ela que eu não amava. Eu sempre desconversava. Hoje eu posso olhar pra ela e falar assim, mãe, eu te amo. Em nome de Jesus. É Entendeu? isso. É isso. E a gente já está chegando no final, já estamos encerrando. Queria que vocês deixassem uma primeira palavra aí para os nossos internautas, nossos seguidores, nossos inscritos no nosso canal. Esse primeiro episódio, queria que vocês deixassem uma palavra para eles, começando com a pastora. Eu, Isso. Pode olhar para aquela câmera ali uma palavra. e liberasse essa palavra.
palavra que eu tenho é para que você nunca desista de Cristo. Nunca desista de Cristo. Sempre permaneça, independente do que vão falar para você, independente do que quem seja, não importa. Nunca desista de Cristo. Eu estou falando de Cristo, tá? Não deixa ninguém atrapalhar a sua ligação com Ele. O seu, como que eu vou falar? A palavra certa que a gente costuma falar na igreja, que é o nosso relacionamento com Ele. Não perca isso. Que é Ele que fala, é Ele que age, Ele que livra e Ele que faz. Tudo que eu tenho, tudo que nós temos, que nós somos, é por conta dele. Amém? Amém. Pastor. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus elevar o seu nome, está nos anais da história, nunca se esqueça. É Deus que te pôs lá. A humildade é tudo. Vou deixar para você o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É tu que perdoa toda a nossa iniquidade, sara toda a nossa enfermidade e redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia, e que enche as nossas bocas de bens, de sorte, que a tua, a minha, a nossa mocidade se renova como a águia. E Deus o abençoe. É isso, gente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Eu conto com você para você se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, ok? Você ativa o sininho. Em breve teremos mais novidades, muita coisa acontecendo, até porque a chama do amor ela não para. E para não encerrar só em minhas palavras, ó, vem para a chama. Deus te abençoe. É isso.